A paz do Senhor, meus irmãos. Eu quero começar iniciando esse vídeo com o texto base da revelação de Deus para o homem, para a humanidade, que está lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Neste momento, convido você a estar conosco agora, curtindo este vídeo para a sua edificação, visualizando, participando, interagindo para você ser edificado. Estou trazendo agora nesse momento aqui para você com esse vídeo a instrução parte 2 sobre predestinação, tá certo? Levando alguma resposta aos questionamentos que alguns irmãos fez do primeiro vídeo, e eu quero convidar você para a gente estar aqui agora aprendendo mais da palavra de Deus. Eu quero convidar você, meu irmão, meu amigo, você que acompanha no Face ou no YouTube, que curte os nossos vídeos, que visualiza que assiste as nossas instruções. Eu quero convidar você com muita atenção a estar conosco, meditando e trabalhando nesse assunto para levar um esclarecimento para você, que você analise tudo que vai ser dito, tudo que vai ser exposto aqui, para que você possa tirar sua conclusão e usar a inteligência que Deus nos deu para discernir o certo e o errado, para conhecer o que Deus nos fala, o que Deus nos revela, que está na sua palavra, tá certo? Porque começo dizendo também que a nossa chave hermenêutica de interpretação das verdades de Deus é Jesus, é a Bíblia, não é teólogo, não é nenhuma filosofia, nenhum filósofo, nem teólogo, nem religião. A nossa chave hermenêutica para a interpretação, para interpretar as verdades de Deus, a Bíblia, para conhecer a Deus, é Jesus Cristo, é a própria palavra. Para que você entenda isso, nesse momento, eu quero aqui trazer para você um assunto sobre a questão da predestinação, parte 2 desse vídeo, que é uma questão que isso faz um mal muito grande para a igreja, isso faz o homem desviar-se do amor de Deus, isso é maligno, tá certo? Esse conceito é maligno, digo com toda a ousadia, confiando no que a palavra de Deus me mostra, com toda a autoridade, confiando que eu estou falando a verdade, porque esse conceito de predestinação, da forma com que eles estabelecem, essas pessoas que têm essa linha de pensamento colocam, é um conceito maldito. Então estou levando esse vídeo até porque o irmão questionou porque eu disse, e isso estou dizendo novamente e afirmo com todas as verdades que possa ser afirmada. Sabe por quê? Eu vou informar logo a você por que é que esse conceito da predestinação é maldito, quando as pessoas são ensinadas de que salvo uma vez, salvo para sempre, quando as pessoas são ensinadas de que Deus escolheu umas para o céu e outras para o inferno, quando as pessoas são ensinadas de que elas são escolhidas, predestinadas, eleitas, e os outros não são, porque ela foi escolhida para o céu e os outros para o inferno. Isso não é uma verdade de Deus. A verdade de Deus não mostra isso. Então quero levar essa orientação para você, dizendo que esse conceito de eleição por decreto, esse conceito de predestinação, onde diz que Deus predestinou um para o céu e para o inferno, é maligno. Esse conceito de eleição, eu sou eleito porque fui eleito no decreto de Deus, é maligno. E eu vou dizer por que é. O conceito da predestinação é uma sutileza de Satanás com subliminar conceitos aonde levam as pessoas a negar as verdades de Deus. A doutrina, o conceito, a doutrina da predestinação, essa ideia de decreto de Deus para a eleição, esse conceito, essa doutrina, faz o homem negar a verdade que Deus revela sobre o pecado, faz o homem negar o sacrifício de Cristo para libertar toda a humanidade do pecado, tá certo? Faz o homem negar o amor incondicional de Deus por toda a humanidade, independente de quem seja. Esse conceito da predestinação, do decreto de Deus de um para o céu e para o inferno, faz o homem negar essas verdades aqui.
tira do homem a responsabilidade de ir para o inferno. Porque o homem não vai para o inferno porque Deus decretou isso. O homem vai para o inferno por causa do seu pecado, porque não aproveitou a oportunidade para se salvar. Mas a ideia da predestinação, da eleição, faz as pessoas desacreditar nessa verdade que a Bíblia nos mostra. A Bíblia nos mostra. Aonde o homem é réu do inferno, não porque Deus predestinou nem determinou isso, por causa do seu próprio pecado. Tá certo? Essa doutrina da predestinação faz as pessoas negarem o juízo de Deus, que será segundo as obras de cada um. Então, se existe decreto de Deus, um para o céu e para o inferno, então esse juízo logo é uma coisa em vão. Porque se já está decretada, para que juízo para julgar o homem pelo que ele fez, se ele já foi decretado para o inferno? Então, esse conceito da doutrina, da predestinação, da eleição, do decreto de Deus, um para o céu e para o inferno, é um conceito maligno. Faz o homem negar o amor de Deus, faz o homem negar o sacrifício de Cristo. Eles podem argumentar, dizer, não, a gente crê, os salvos vão crer em Jesus, os salvos já estão com a fé verdadeira. Eles argumentam isso. Na verdade, essa doutrina faz o homem negar o sacrifício de Cristo, porque não tem lógica um sacrifício desse. Porque o texto diz que Jesus foi morto por todos, não por um grupo. Então logo aqueles que foram predestinados, eleitos de antemão, esses que foram decretados por Deus para o céu, Jesus para eles é em vão. Então, é por isso que eu digo a você, essa ideia da predestinação, ela é uma ideia que está apoiada em uma forma líquida, que não tem sustentação. Então eu quero dizer a você, meu irmão, se apoie numa fórmula sólida, que é a palavra de Deus. Que é nela que você vai estar estabilizado, que você vai ter segurança. É no que ensina a palavra, tá certo? Eu quero que você entenda isso, porque leia a Bíblia a partir de Jesus. Não leia a Bíblia dentro da linha hermenêutica dos teólogos de nenhuma denominação. Ele pode ser bacharel, pode ser doutor, pode ser mestre, pode ser professor de hermenêutica. A maior hermenêutica Bíblia é Jesus Cristo, é a própria palavra. Interpretação da Bíblia você só vai ter pela Bíblia. A maior teologia de Deus é Jesus. Quer conhecer a Deus? Conheça Jesus. Então, a doutrina da predestinação é uma doutrina que é uma investida de Satanás sutilmente. E se você prestar atenção, se você ver os argumentos dessas pessoas, eles entram em contradição. Por exemplo, a irmã me deu um vídeo que questionou, uma irmã que questionou o meu primeiro vídeo sobre a predestinação, onde ela faz faz uma observação dizendo que eu estou precipitado, estava confuso, que a presbiteriana não ensina sobre a questão da predestinação. De uma vez salvo, salvo para sempre. Que a presbiteriana não ensina isso. A irmã me deu até um vídeo para que eu pudesse ver, para tirar minhas dúvidas, segundo ela me disse. Para eu tirar minhas dúvidas, com um vídeo que ela me deu do pastor Augusto Nicodemos, onde ela deu todos os diplomas desse homem, professor em teologia, é mestre, é doutor, é professor de hermenêutica, foi formado nos Estados Unidos, na Holanda. Então a irmã passou logo a lista de certificados diplomáticos desse homem. Mas isso não vale de nada, o mais importante é a Bíblia. A maior hermenêutica, a maior teologia é a palavra. Mas eu analisei o vídeo que a irmã deu e eu vi um vídeo onde esse pastor, o Augusto Nicodemos, ele está dando resposta de perguntas que fazem a ele. E as respostas que ele dá, dentro das perguntas que fazem a ele, contrariando a ideia, o conceito da predestinação, eles dão resposta muito vazia, pessoal. Se você analisar, se você tiver o raciocínio na palavra e analisar as respostas que essas pessoas dão, é muito vazia e contraditória. Então, estou mostrando para você essa verdade aqui. E dentro de uma pergunta que foi feita a esse pastor, ele respondeu que o salvo, os eleitos, não perdem a salvação. Ele respondeu uma pergunta que o jovem fez, que uma pessoa fez a ele, perguntando se uma pessoa apostatar da fé, deixar Jesus, ela vai para o inferno. Ele disse que vai, porque o texto que foi dado nessa conversa dele, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 10, Pedro exortando os crentes
a perseverarem, a se manterem firmes na vocação que foi chamado, para que eles não viessem a tropeçar. E o pastor é questionado dentro desse texto, e ele diz que esse texto não se refere aos eleitos, se refere a outro grupo de crentes, porque os eleitos vão perseverar. E aí ele dá um argumento filosófico, entra numa filosofia para tentar justificar o conceito dele e negar o que a palavra está dizendo, que bota por terra esse conceito da predestinação. Salvo não perde a salvação. Eleito não perde a salvação. Aí ele disse que ali Pedro não estava falando dos eleitos, que ali é paralelo. É uma coisa paralela que fala de outro grupo de crentes. Mas se você ler o texto, examinar o contexto e ver as cartas de Pedro, você vai ver que Pedro está se referindo, falando aos irmãos que já estavam salvos porque creram em Jesus, que já estavam na eleição para ser salvos porque creram em Jesus. Não porque eram eleitos e tiveram a fé, mas porque tiveram a fé em Jesus e pela fé são eleitos os que têm fé. Então, o pastor, eu vi o vídeo que a irmã me deu sobre esse pastor e eu vi as contradições dele. Irmãos, está lá no vídeo dele, Augusto Nicodemos, sobre questão de predestinação. Ele diz que o verdadeiro crente não tem a certeza da salvação. Ele fica ainda na dúvida. Ele diz que o verdadeiro crente, ele só vai saber se é salvo se ele perseverar até o fim. E aí é onde entra uma questão. Quero que você entenda isso que eu estou falando, que eu estou levando para você. Aqueles que estão em Cristo Jesus, que já se converteram a Jesus, esses têm plena convicção da sua salvação e não há dúvida. Enquanto ele estiver aqui, ele tem que perseverar para não perder a salvação. Mas ele já tem convicção de que já alcançou o perdão de Deus, a justificação, e se ele morrer, a sua alma não vai mais para o juízo. Todo salvo tem essa convicção. Mas ele ensinou isso. Eu estou falando o que ele ensinou, estou falando fatos. Até porque a irmã disse que eu estava equivocado, que lá na presbiteriana não ensina essa questão. Mas ensina sim, irmão. Só é assistir o vídeo dele e usar a inteligência e meditar, examinar tudo que ele está dizendo, que você vai ver que indiretamente ele está apontando para isso. O próprio pastor Hernando Dias Lopes, um grande homem de Deus, não estou questionando a pessoa, estou questionando o conceito paralelo, o conceito que ele tem em relação a essa ideia de que o homem é escolhido, é salvo por decreto de Deus e não por escolha. Mas o próprio pastor Hernando Dias Lopes, ele diz isso, que o salvo não pode perder a salvação, porque foi eleito, foi predestinado e não perde a salvação. E não é eu que estou aqui confuso, não. Eu estou falando de fatos. Porque quando eu trago um assunto nos vídeos de instruções para vocês, eu não venho falar daquilo que eu não sei, daquilo que eu não estou informado. Eu trago informações que são fatos. Então, o pastor perguntou. O pastor deu a resposta a uma pessoa assim. E ele falou, não, porque a fé verdadeira, só quem vai ter é os eleitos. Eu quero dizer uma coisa para você. Não porque só quem vai perseverar são os eleitos, os que foram predestinados. O homem só é eleito se ele receber a fé verdadeira. Ele não tem a fé verdadeira porque é eleito. Ele é eleito se receber a fé verdadeira, que é a fé em Jesus. O homem só é eleito, só alcançará a salvação se ele perseverar até o fim para alcançar a salvação. Não, ele vai perseverar porque é eleito. Ou seja, eles jogam tudo para a ideia que eles ensinam, que Deus decretou, Deus escolheu. Aquele que já foi salvo é salvo, aquele que já foi para o inferno é para o inferno. Não, a Bíblia não ensina isso, amados. Então, estou trazendo essa orientação para vocês, para todos vocês, para os irmãos também que me questionaram. Estou falando de textos bíblicos, estou falando o que a palavra nos mostra. A irmã me deu um texto, a irmã que questionou, quero mostrar aqui para você o texto que ela me deu, lá em Efésios. Eu estou resumindo aqui para não deixar o vídeo muito longo. Eu queria que você assistisse o vídeo até o fim. Eu não sei se vocês assistiram o primeiro, assistam o primeiro. Assistam até o fim para você tirar uma conclusão
Veja o conjunto global e não só um texto isolado, uma fala. Porque você só vai entender as coisas se analisar o todo, o contexto todo. Então, a irmã, para justificar essa ideia de que Deus determinou, como eles ensinam lá, e a irmã disse que Deus determinou um para a salvação e outro para a perdição. Por quê? A irmã deu o texto de Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, quando Paulo diz aos irmãos: olha, irmãos, Deus vivificou vocês, estando vocês mortos nas suas ofensas e no pecado. Deus vivificou vocês porque vocês estavam mortos. E a irmã usa esse texto para dizer, olha o argumento desse pensamento da predestinação. O homem está morto. A irmã usou esse texto e me deu essa resposta. Os comentários dela estão lá no Face. Eu não estou aqui falando coisa que não foi dita, eu estou falando que foi dito. E a irmã disse: mas eles estão mortos. E o morto não tem consciência, não toma decisão. E Deus só vivifica aqueles que Ele decreta para a salvação. Entendeu aí? Isso é um conceito da predestinação ou não é, irmão? Isso é um conceito predestinatório. Mas o texto que a irmã deu, ela está interpretando fora do contexto. Porque o texto ali, quando fala de morte, não está falando de inconsciência. Não está falando de uma pessoa não ter consciência do certo e do errado. O texto ali, que Paulo diz que vocês estavam mortos em ofensas e pecados, o texto ali está se referindo à separação. A morte que ali se refere é a separação, não é a inexistência, a inconsciência da pessoa, não. É a separação do homem para com Deus. Porque aquele texto ali está se referindo no lado espiritual. Estavam mortos, e essa morte aqui se refere à separação do homem com Deus. É a morte que Adão teve lá no Éden. Pois Deus disse a Adão: Adão, no dia de que você comer dessa fruta da ciência do bem e do mal, você vai morrer. Adão comeu e Adão morreu. Não foi uma morte física, foi uma morte espiritual. Adão morreu fisicamente depois. Adão comeu e Adão morreu espiritualmente, porque foi separado de Deus, foi expulso da presença de Deus por causa do seu pecado. Você está entendendo agora o que é morte? A morte que Efésios 2:1 fala ali é a morte espiritual, é o afastamento do homem com Deus. E não é uma inconsciência, uma falta de entendimento do homem do certo e do errado. Não, porque o homem é responsável, o homem tem entendimento, mesmo estando afastado de Deus, ele tem entendimento do certo e do errado. Adão morreu, afastou-se de Deus, mas continuou com o entendimento do certo e do errado. E ele pecou entendendo, porque Deus advertiu a ele. E ali é uma prova do livre-arbítrio, ou seja, do direito de escolha, viu, gente? Sabe por que o pessoal da predestinação que defende essa tese tenta desfazer da verdade bíblica que Deus dá ao homem a escolha e o direito de tomar decisões? Dizendo: não, mas Deus é soberano. Eles negam essa verdade porque essa verdade coloca por terra toda a ideia da predestinação, todo o conceito teológico da eleição, da predestinação. A verdade da escolha do homem, isso é uma verdade que está em toda a Bíblia. Isso é uma verdade que Deus mostra, que na sua soberania Ele dá esse direito ao homem. Ele deu a Adão, começa ali, e já começa no céu, porque Satanás, ele não pecou porque foi predestinado a pecar. Foi uma escolha, porque o texto diz que ele colocou em seu coração ser maior que Deus. Ele criou no seu coração esse desejo. E ele escolheu pecar contra Deus, o seu Criador. Por isso que ele foi expulso do céu. O homem foi expulso da presença de Deus, não foi porque ele foi decretado para ser expulso. Foi porque ele fez uma escolha, a qual Deus deu a liberdade de escolha. Mas também Deus mostrou a consequência que o homem ia sofrer se escolhesse o caminho oposto ao que ele orienta o homem. Então eu quero dizer isso a você, que a tese da predestinação ela cai por terra com a verdade de Deus revelada para nós, do direito de escolha que Ele nos dá. E essa verdade está revelada em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E a questão da defesa dessa tese, dos que defendem esse conceito, essa teologia que trazem
os teólogos, os doutores, os bacharéis que trazem essa teologia, é uma teologia que é fraca, não tem base, os argumentos dela são fracos e contraditórios. Irmãos, leia a Bíblia. Não fique buscando interpretações teológicas por aí, nenhum teólogo, nenhum bacharel, nenhum doutor. A nossa chave hermenêutica de interpretação das Escrituras é a palavra. A nossa chave hermenêutica de interpretação, de conhecimento de Deus é Jesus. Você tem que entender isso. Não fique preso aos conceitos teológicos do pastor A, B ou C, porque é um pastor renomeado, é um pastor que tem muitos títulos, muitos graus de conhecimento e tem muitos diplomas. Calma, gente. A Bíblia é mais importante do que qualquer verdade do homem, do que qualquer conceito humano. Então, está aqui a doutrina da predestinação. Ela é maligna por isso. Ela faz o homem negar as verdades de Deus, o amor de Deus. E como eu estava dizendo para você, mostrando porque essa doutrina é maligna. Porque ela faz o homem negar a verdade de Deus quando ele nos revela sobre a questão do pecado, sobre o sacrifício de Cristo por todos os pecadores, sobre o amor incondicional de Deus por todos os pecadores. E a irmã me questionou, e usando esse texto de Efésios capítulo 2, e dizendo que o homem está morto inconsciente, mas o texto ali, a interpretação dela está fora de contexto, porque o texto não está falando dessa morte, o texto não está mostrando que o homem está dentro dessa inconsciência, até porque o homem ele é consciente, o homem ele é consciente do certo e do errado, mesmo ele estando afastado de Deus, mas ele tem uma coisa que Deus deu a ele, uma coisa chamada consciência. E o apóstolo Paulo ele fala isso lá, escrevendo aos Romanos, capítulo 2, versículo 5 em diante. Paulo começa a falar sobre a questão do entesouramento de ira que o homem tesoura para ele, para o dia do juízo, quando o homem ele ignora as verdades de Deus. E Paulo diz que não tem grego, não tem judeu, todo que pecou com lei será julgado, e o que pecou sem lei também será julgado, porque tem uma lei da consciência que Deus deu ao homem, para o homem, por ela, saber o certo e o errado. Por isso que as pessoas fazem o erro escondido, porque eles têm consciência de que é errado. Então o homem tem consciência, o homem não está inconsciente no mundo não. Uma prova de que o homem tem consciência, e tem consciência de que existe um Deus, e tem consciência de que existe um ser soberano, a prova disso é a religião, porque o homem é um religioso. O homem busca a religião porque ele tem sede de Deus, ele tem uma dependência de Deus nele. Como ele não sabe o caminho, ele vai buscar Deus através da direção religiosa. Porque se você analisar, o mundo inteiro é religioso. Todo ser humano ele tem uma necessidade, ele tem uma sede dentro dele, uma necessidade dentro dele de buscar um socorro espiritual. Como ele não conhece a Deus, ele vai buscar por meio da religião, por meio dos deuses que apresentam, ele vai adorar a natureza, ele vai adorar as coisas criadas por Deus, porque ele não tem conhecimento de Deus, do caminho verdadeiro. Porque o homem está perdido, mas não sem entender o certo e o errado. Então, Efésios 2, quando diz que Deus vivificou, estando vocês mortos em ofensa e pecado, está se referindo a isso. A morte aí não é a inconsciência, é o afastamento de Deus. Essa morte aqui é como nós mostramos, é a morte lá do Éden, que Adão sofreu, a separação que ele teve quando pecou contra Deus. É o que Isaías fala lá em 59:2, porque os vossos pecados, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e Deus. Os pecados. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos 3:23, ele diz, porque todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. O pecado afasta o homem. A morte aqui é em relação à separação. Não é a inconsciência. Que você entenda isso. Então a irmã se equivocou quando deu esse texto e deu essa interpretação totalmente errônea e fora do contexto. E eu quero dizer a você, irmãos, a questão da salvação é uma questão de escolha do homem, não é um decreto de Deus. Essa ideia da predestinação faz o homem errar o alvo. Com toda certeza eu digo isso. Mesmo que falem de Jesus, mesmo que digam que Jesus é Salvador, mas quando busca a se basear nessa doutrina, eles negam a veracidade do sacrifício de Cristo. Quer ver uma coisa?
Deixa eu lhe dizer uma coisa. Pergunte a uma pessoa que vive dentro desse conceito da predestinação, da eleição. Pergunte a ela, você é eleita? Você é predestinada? E pergunte a ela, como é que você sabe que é eleita? Como é que você sabe que é predestinada? Você vai ver que essa pessoa vai ficar no vazio. Ela vai ficar no ar. Ela vai se enrolar e se embaraçar na resposta da pergunta que você fez. Sabe por quê? Porque não tem como me saber, não, isso não. Eleição é como Deus mostra na Bíblia. É aqueles que querem em Cristo, a eleição é em Cristo. A Bíblia fala de vários textos sobre eleição, Efésios, Romanos, 2 Tessalonicenses fala. Agora, esses textos não é nessa eleição que eles ensinam, não. Nesse decreto, nessa autoridade, nessa ditadura que eles ensinam que Deus deu. Você vai ser salvo e você vai ser condenado, porque é uma escolha minha. Não é isso. A Bíblia não ensina isso. Então quero dizer a você, meu irmão, agora se perguntar a um crente verdadeiro salvo, que creu em Jesus, se ele é salvo, ele vai responder com toda a confiança, com toda a determinação, que vem do coração, não é da boca para fora não. Sou salvo sim, e tenho certeza que se eu morrer agora, a minha alma vai para o céu, porque eu creio em Jesus, recebi Ele, estou perseverando nele, e eu sei que Jesus me livrou da condenação do inferno, e eu sei que sou salvo porque Jesus me libertou e me salvou, não porque sou predestinado de antemão, foi porque eu criei em Jesus pelo direito de escolha que Deus me deu. Pergunte se são salvos, que ele vai dizer com toda a convicção. E ainda o pastor Augusto Nicodemos diz que o verdadeiro crente não tem certeza da salvação, não sabe se é salvo, só vai saber se ele perseverar. O verdadeiro crente tem certeza sim da sua salvação. Ele tem certeza que já está garantida a sua salvação. Agora, para ele permanecer nela, ele tem que perseverar. Ele tem essa consciência, o verdadeiro crente ele tem essa consciência de que ele já é salvo porque Cristo garante a ele a salvação. Agora ele tem que perseverar até o fim para poder alcançar este grande dia em que nós vamos ser totalmente livres da consequência do pecado. O verdadeiro crente tem essa convicção. O apóstolo Paulo foi orientado de que se ele fosse para Jerusalém, ele ia ser preso e morto. Paulo disse, eu estou a ponto não só de ser preso, mas também a ser morto. Paulo não estava mais se preocupando com a vida, porque ele sabia que a sua alma já estava garantida pelo Senhor. Jó disse, eu sei que meu Redentor vive. Jó passou por toda a tribulação, mas não perdeu a fé não, irmão. Jó não perdeu a fé, porque quem tem a fé, quem recebe Jesus, quem recebe a verdadeira convicção da salvação no coração por crer em Jesus, esse tem convicção e nada neste mundo, é como Paulo diz, não há tribulação, não há morte, não há peste, não há guerra que nos separe do amor de Cristo. Porque quando a gente recebe Jesus com convicção no coração, verdadeiramente, a gente tem a certeza, agora sim, eu estou salvo. Agora sim, estou na proteção de Deus. Agora sim, sou propriedade de Deus, porque eu estou em Cristo. Mas se eu sair de Cristo, não perseverar até o fim e sair de Cristo, aí eu perco essas promessas, eu abro mão dessas promessas. Está entendendo, meu irmão? Então, a questão não é, o homem só tem fé porque foi eleito. É o contrário. A fé verdadeira vem no coração daqueles que crê, tornando eles eleitos. Eles não vão crer porque foi eleito. Ele vai ser eleito porque creu. Deu para entender aí? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Por isso que Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. A toda criatura. Olha para aí. Rapaz, as pessoas dentro desse conceito de predestinação negam essa verdade. Você não sabe, mas vai saber agora. Existe um grupo dentro da presbiteriana que ele segue o extremo, ele vai ao extremo de dizer que não precisa evangelizar, que os eleitos eles vão vir para a igreja. Tem um grupo extremo no meio desse conceito da presbiteriana que chega a dizer isso, que não precisam evangelizar, que não evangelizam porque dizem que não precisa, porque os eleitos que foram decretados por Deus para o céu, eles vêm para a igreja. E aí eles estão negando que Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura.
Você vê como um homem dá mais crédito à teologia do homem do que às verdades de Deus. Porque Jesus deu essa ordem imperativa para a igreja, para o povo salvo, para pregar salvação para outras pessoas também, todas elas. Não é um grupo. Então, irmãos, estou trazendo essa orientação para você, dando resposta. O irmão também, teve um irmão que questionou também, dizendo que Deus é soberano. E se Deus deu ao homem o livre-arbítrio, a soberania de Deus não é real. Já pensou, irmãos? Ah, mas Deus é soberano. Aí ele me deu o texto de Romanos, capítulo 9, onde Paulo vai falando ali, mostra os vasos preparados para a ira, os vasos de honra, os vasos de ira, onde Paulo fala ali sobre Faraó, que Deus endureceu, Deus levantou Faraó para isso. Mas esse texto não está ensinando essa doutrina de salvo por decreto, não, irmão. Esse texto não ensina essa doutrina, não. Mais uma vez, o irmão está pegando o texto fora do contexto, porque esse contexto aí ele vai muito além. Esse contexto aí vai para o capítulo 10, para o capítulo 11. Se a gente pegar o capítulo 9 e for lendo, ele continua, vai para o 10. E no 10, Paulo diz assim, lá no capítulo 10, no versículo 1 ao 4, Paulo diz: irmãos, a minha oração para o Israel é que sejam salvos, porque sou testemunho de que são zelosos de Deus, mas ignoram e rejeitam o meio que Deus estabeleceu para a justificação, porque buscam o seu próprio meio de se justificar, pela lei e pelas obras. E Paulo diz: porque o meio de justificação é Cristo, para todos e sobre todos, aquele que crê. Está lá, Romanos 10, 1 ao 4. E o irmão pega esse texto de Romanos 9 para tentar justificar essa ideia da predestinação, da eleição, do decreto de Deus. E o texto ali não está dizendo isso. Tem que ler o contexto, tem que ler a Bíblia no inteiro, no global, para entender determinada situação, irmão. E se você for mais além, no capítulo 11, no versículo 23, o 22 e 23, Paulo vai orientar os salvos. Paulo vai estar advertindo os irmãos, dizendo assim, Romanos capítulo 11, versículo 22, Paulo diz: irmãos, não ignoreis a benignidade de Deus e a severidade de Deus. Benignidade para os que perseveram, severidade para os que caem. E aí ele não está falando para dois grupos de crente não, é um só. É os crentes fiéis. Está dizendo os crentes fiéis: cuidado, irmão, porque se vocês caírem, se vocês abandonarem, se vocês voltar o coração para o pecado de novo, vocês vão sofrer a ira de Deus. Não é porque vocês foram decretados para sofrer a ira de Deus, é porque vocês endureceram o coração, voltaram-se para o pecado, entraram em rebelião contra Deus, e por isso o homem é réu da ira de Deus, é filho da ira, por causa disso. E aí o irmão questionou, usando esse texto, Romanos 9, mas vai ler, irmão, continue lendo. Não faça a doutrina da Bíblia usando um texto, não. Tem que ler a Bíblia, tem que examinar as Escrituras, tem que ler os livros, as cartas dos apóstolos. Tem que entender qual objetivo foi enviado aquela carta, para quem, por quê, qual é o motivo de estar sendo orientado, para quem é a orientação. A Bíblia tem que ter esse cuidado para ler, para não criar heresias que nem tem sido criada por aí. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Qualquer texto da Bíblia pode se formar qualquer doutrina, usando qualquer texto isolado. É o que acontece com as religiões, com as seitas. Eles estabelecem doutrina a partir de um texto isolado. Mas a Bíblia tem que ler no integral. O plano de Deus tem que se conhecer no integral, não é a partir de um texto, não. Então, para que você esteja entendendo, irmãos, a palavra de Deus nos mostra isso, que o homem tem o direito de escolha. E essa questão da predestinação, ela é maldita, digo com toda certeza, com toda a autoridade na palavra de Deus. Sabe por quê? Porque o irmão também deu o texto lá em Efésios que fala sobre a predestinação, mas só que esquece que Efésios também Paulo está tratando e orientando os irmãos e está mostrando os irmãos por que é que eles foram eleitos, por que é que eles foram agraciados pela vocação de Deus. Efésios capítulo 1, você pode ler do versículo 11 ao 13.
Paulo dizendo aos irmãos que quando os irmãos também foram agraciados, foram confirmados na graça de Deus, depois que ouviram a pregação do Evangelho, no qual creram e no qual também foram selados pelo Espírito Santo. Mas não foi porque foram predestinados. Eles foram predestinados porque ouviram a pregação do Evangelho. Então você está entendendo aí? A eleição é em Cristo, não é fora de Cristo. A eleição não é no indivíduo. A eleição é em Cristo para qualquer indivíduo. Está entendendo, irmão, aí? É muito simples, irmão. É só você ter entendimento. E aí a gente vai vendo. Agora, o homem, ele está no mundo escravo do pecado. E por si só, ele não pode se libertar. Por si só, ele não pode salvar-se a si mesmo. Foi Jesus que disse isso. Para o homem isso é impossível, mas para Deus nada é impossível. Jesus disse que um valente entra numa casa e toma posse dela para que aquela pessoa seja liberta. Só outro mais valente. Jesus falando da possessão dos espíritos malignos que se apossam no homem. Lá em Lucas 11. Você pode ler isso. O homem está preso no pecado. Por quê? Porque Satanás ele prendeu o homem no pecado e a natureza do homem ficou escrava. É por isso que o homem tem que nascer de novo. Porque essa natureza já está condenada, escrava do pecado. O homem tem que nascer de novo, um nascimento espiritual, que é em Cristo para revivificar o seu espírito. Porque a revivificação é essa. Paulo quando diz, vocês foram vivificados, o que é ser vivificado? Eu vou mostrar para você o que é ser vivificado. Não é porque é predestinado não, irmão. Porque é eleito não. Lá em João capítulo 11, versículo 25 e 26, Jesus diz, aquele que crê em mim jamais morrerá. E todo aquele que está morto, que crê em mim, viverá. Entendeu, irmão? Deixa eu explicar de novo. Todo aquele que está morto, se crê em mim, viverá, Jesus disse. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Jesus está falando da morte espiritual. Não é da morte do corpo que nem Lázaro estava morto, não. Ele fala isso naquela situação, mas não está se referindo ali. Quando Jesus diz a mim, todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus está falando da vida espiritual. O homem está morto no pecado. E ele diz, e todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Ele não está falando isso em relação à ressurreição de Lázaro, não. Porque Lázaro ressuscitou, mas morreu de novo. E Jesus disse que todo aquele que vive e crê nele jamais morrerá. Jesus está falando da vida eterna. Jesus está falando da vida espiritual, da comunhão com Deus de novo, que Ele oferece àquele que crê nele. Não é aquele que é predestinado, que é escolhido por decreto. Entendeu aí? Ser vivificado é isso. Ser vivificado é o que Paulo diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 17 e 18. Paulo diz, por um ato de desobediência veio a morte para todos os homens, mas também pelo um ato de obediência vem a justiça sobre todos os homens para a vivificação. Observe que a justiça, a justificação, a vivificação não é para um grupo de predestinado. O texto diz que é para todos os homens. Leia lá o texto. Romanos capítulo 5, versículo 17 e o versículo 18. Eu estou tentando levar para você os textos para você ler. Eu não estou lendo aqui para adiantar, para ganhar tempo. Para que o vídeo não seja muito extenso. Mas leia, você vai ver isso aí. Lá você vai conhecer que a graça de Deus não é para um grupo de predestinado. A graça de Deus é para todos os homens, está sobre todos os homens e para todos os que crêem. Romanos 5, 17 e 18. Leia lá esse texto. Então vivificar é isso, irmão. O homem é vivificado em Cristo, não porque foi predestinado e Deus determinou vai ser vivificado e os outros vão permanecer mortos. Porque essa ideia também que eles dão, ele diz, mas Deus só vai vivificar aqueles que Ele quer. Mas aí a Bíblia não ensina isso, não, irmão. A Bíblia não ensina isso. A teologia verdadeira, que é a Bíblia, não ensina isso. O que ensina isso é a teologia dos homens, na linha de pensamento aí das denominações. Não é a Bíblia. Porque a palavra de Deus, ela nos ensina que Deus manifestou a sua graça, trazendo salvação a todos os homens. Tito 2:11.
porque Deus manifestou a sua graça, trazendo salvação a todos os homens. Romanos, novamente, 5, 18, diz que a graça de Deus é sobre todos os homens, agora a condição é para todos aqueles que crê. Não é para quem é predestinado. Você está entendendo aí? A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 5, versículo 3, aliás, ele diz assim: porque Deus ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da salvação, da verdade. Deus ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porém, a Bíblia não dá margem para a doutrina de predestinação. A Bíblia não ensina isso, gente. O livre arbítrio, ou seja, o direito de escolha, é uma doutrina bíblica. Deus revela isso, Deus mostra isso sim. Os predestinatórios, as pessoas que estão na linha da predestinação, ignoram essa verdade, porque essa verdade de Deus coloca por terra toda a ideia, toda a construção da doutrina da predestinação, porque está em alicerce de areia e não na rocha que é a palavra. Aí alguém argumenta assim dizendo: se Deus é soberano e se a soberania de Deus ela é real, então Deus que determina, não é o homem que escolhe. Porque se o homem escolher, a soberania de Deus não é real. É aí, meu irmão, que você não entende. Você precisa entender o que é a soberania de Deus, entender a graça, a misericórdia e o amor de Deus. O que Deus fez, ele foge da mente do homem. Como é que você pode querer falar da soberania de Deus que você não está entendendo o amor de Deus? Deus é soberano, irmão. Deus é tão soberano que Ele se deixou humilhar pela humanidade por sua criatura. Deus é tão soberano, na sua soberania, Ele se deixou morrer. Deus se deixou escarnecer por amor de você e de mim, para que você, crendo nele, no que Ele fez, através de Jesus, você e eu seja salvo, todas as pessoas. O amor de Deus não é só para um grupo que dizem ser os eleitos, é para todas as pessoas que creem em Jesus e aí passa a ser eleito em Jesus para a salvação, se perseverar até o fim. E fica questionando a soberania de Deus. Ah, porque Deus se dá ao homem o direito de escolha, então a soberania de Deus não é real. Mas é real sim, irmão. Deus dá ao homem o direito de escolha, mas Ele não deixa o homem livre das consequências. Ele mostra ao homem a consequência. Deus deu a Adão o direito de escolha. Deus deu a Abraão, Deus deu a Isaac, Deus deu a Jacó, Deus deu a Moisés, Deus deu a Ló, Deus deu a todos os homens que Ele chamou. Ele não chamou e deu uma voz de ditadura, não. Uma voz de você vai fazer e vai fazer mesmo. Não foi assim. Deus não disse, não, você tem que fazer, não. Deus chamou. A Bíblia diz que Abraão foi justificado e foi chamado pai da fé pela fé, porque ele creu em Deus. Ele tomou uma atitude que isso fez Deus ver nele um coração voltado para Ele. O que fez Abraão ser chamado amigo de Deus foi a fé. E o texto diz isso quando ele vai oferecer Isaac. O anjo diz, não, Abraão, não faça mais isso, porque Deus contemplou em ti a tua fé, a tua entrega a Deus, que até o filho ele ia sacrificar. Não foi porque Abraão foi eleito, decretado por Deus. Entenda isso, irmão. O povo de Israel, entenda isso. Eu quero que você compreenda isso. Eu estou levando essa instrução para você, para dar resposta aos questionamentos que os irmãos fizeram ali, usando textos isolados, dando interpretações errôneas. O povo de Israel é um povo escolhido por Deus, que Deus levantou esse povo a partir de Jacó, pela promessa que fez a Abraão e a Isaac. A partir de Jacó, Deus levanta um povo como nação, que hoje é a nação de Israel, que foi levantada de um povo que era escravo no Egito. E quando Deus faz a promessa de tirar aquele povo do Egito, Deus faz uma promessa de dar àquele povo uma terra que emanava leite e mel, uma terra frutífera, uma terra bem fértil. Deus fez a promessa de dar a terra, de fazer o povo herdar a terra prometida, a terra que emanava leite e mel. Deus fez essa promessa para o povo dele, que estava preso no Egito, que era escravo.
O povo saiu, Deus libertou o povo, mas o povo não herdou a promessa, o povo não entrou. Diz a Bíblia que daquela geração que estava lá escravo só entraram 2, que foi Caleb e Josué. Irmãos, entenda isso, meus irmãos. É muito bom estudar a Bíblia, muito bom ter esse conhecimento. Só entrou Caleb e Josué. Por que os demais não entraram? Porque não foram predestinados. A promessa foi para eles sim, mas a promessa de Deus é condicional. A promessa de Deus não é porque o homem foi decretado, não, é condicional. O povo caiu porque o povo viveu a incredulidade, o povo deixou a palavra de Deus, o povo não perseverou mais em santidade com Deus, o povo voltou ao pecado, aborreceu a Deus. E quando o homem se torna inimigo de Deus, endurece o seu coração e propõe-se a viver no pecado, esse homem vai sofrer a ira de Deus, é filho da ira e não mais filho da salvação. Porque o caminho que ele escolheu faz ele ser filho da ira, e não porque ele foi predestinado. E Paulo diz isso lá, escrevendo aos Coríntios. Ele diz aos irmãos que o que está escrito ali como figura para nós, como um exemplo para nós, para que não caiamos na incredulidade que caiu Israel também, e caiu da graça. Deus permitiu vir outra geração para possuir a terra, mas aquele povo que saiu do Egito não possuiu por causa da sua incredulidade, e não porque não eram predestinados. A Bíblia ensina isso. A nação de Israel é a nação eleita. Mas não é o indivíduo, é a nação, é aqueles que se mantêm fiel. Os que vivem na incredulidade vão partindo, vão caindo da graça. Os que se mantêm fiel, porque diante desse mundo são poucos os fiéis, mas existem fiéis, porque determina no seu coração servir a Deus, porque Deus assim nos ensina. Quando Deus diz, resistir ao diabo, sujeitai-vos a Deus, Deus está dando ao homem a oportunidade de se submeter a ele, ou então se submeter ao diabo. O homem tem escolha. Eu não estou falando aqui, irmão, com pensamento meu, não. Eu não estou falando aqui nenhuma linha de pensamento de nenhuma igreja, não. Estou aqui trazendo uma teologia para você, trazendo uma hermenêutica para você, dentro das Escrituras, porque a nossa chave hermenêutica de interpretação é a Bíblia. Tem que ler a Bíblia e conhecer o que ela nos ensina, e não ficar preso nas filosofias bonitas desses homens com suas teologias malditas, levando nos púlpitos. Porque essa questão da predestinação, irmão, ela está invadindo muitos púlpitos. Tem muitas igrejas batistas também que já estão com essa ideia da predestinação. Muitos pastores que não tinham essa ideia, hoje passaram a ter essa ideia, porque disseram que leram Calvino e entenderam o que Calvino falou, e porque Calvino não, irmão. Você tem que ler a Bíblia a partir de Jesus, não é de Calvino, não é de Armínio, não é de denominação, não é de pensamento teológico de homem. Você tem que ler a Bíblia a partir de Jesus. A maior teologia de Deus é Jesus. Quer conhecer a Deus? Conheça Jesus. Conhecendo Jesus, conhece a Deus. Ele disse isso. Quem vê a mim, vê o Pai. Então saia dessas linhas de pensamento desses teólogos aí. Ah, mas o irmão não tem crédito não, porque o irmão não tem diploma, não é bacharel, não tem diploma de doutor, não tem diploma de mestre, não tem formação em nenhuma universidade no país estrangeiro, Holanda, Estados Unidos, como tem o pastor Augusto Nicodemos, que a irmã me mostrou. Irmão, Deus não deixou universidade para o homem conhecer ele não. Deus deixou foi a palavra, irmã. Irmãos, é a palavra, irmãos. Conheça a palavra, e conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa verdade é Jesus e é a sua palavra. Você precisa conhecer isso, meu irmão. Então eu deixo essa orientação para vocês. O homem está cego sim, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Agora sim, o homem está cego, o homem está perdido. Por isso que Jesus disse, eu vim buscar e salvar os que se haviam perdido. Ele não veio buscar os predestinados não. Ele veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Porque o homem está sem a direção de Deus, porque ele está na escuridão, está nas trevas. Jesus disse, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Mas Jesus também disse, eu vim para que todo aquele que anda em trevas não esteja mais na treva, mas venha para a luz. Porque lá em 2 Coríntios 4,4 diz, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Mas a palavra de Deus diz, Jesus ele diz a Paulo, lá em Atos 26, o 17 e o 18, Jesus diz, Paulo,
eu te envio aos gentios, para livrá-los do poder de Satanás e trazer a Deus, para que pela fé em mim sejam santificados. Leia esse texto, é maravilhoso isso. Atos dos Apóstolos 26, 17 e 18. Jesus, ele disse, eu sou a luz que vem ao mundo, quem me segue não andará em trevas. Quem não ouve a minha palavra, eu não julgo, porque eu não vim para julgar. Quem o julgará é a palavra no último dia. Olha o que Jesus disse lá em João capítulo 12, versículo 44 ao 48. Jesus disse, quem não ouve a minha palavra, quem não crê em mim e não ouve a minha palavra, eu não julgo, porque eu não vim para julgar. Mas já tem um que o julgue, a palavra o julgará no último dia. Há um julgamento pelas atitudes do homem, não é por decreto. O julgamento será pelas atitudes do homem, pelas obras do homem, pelas escolhas do homem, pelo caminho que o homem escolheu seguir. E a Bíblia diz, Romanos capítulo 14, versículo 12, cada um de si dará conta a Deus, cada um de nós dará conta de si a Deus. Então, ideia da predestinação, ideia de eleição por decreto de Deus, uns para o céu e para o inferno, é mentira. Porque Jesus disse que o inferno não foi preparado para o homem. O inferno foi preparado para o diabo, como uma cadeia espiritual, porque pecou contra Deus. Então você não vai ver em canto nenhum Jesus nem Deus ensinando você sobre a questão da predestinação, que ele elegeu um para o céu e um para o inferno. Então creia nisso, meu irmão. Passe a meditar na palavra de Deus, passe a se dedicar mais a um coração voltado à oração a Deus, pedindo a Deus, abre o meu entendimento, Senhor. Me dá sabedoria para conhecer a Tua palavra. Me ajuda diante das dúvidas que eu tenho. E aí você vai ser esclarecido, porque Deus ele contempla o coração do homem. Não fique pensando que você já está garantido porque você é eleito, não, que você pode se dar mal. Cuidado. Creia no sacrifício de Cristo. E se esforce para que você não perca a sua salvação. Porque o apóstolo Pedro ele está ensinando os irmãos sobre isso. Lá na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 10. Para que os irmãos não venham a tropeçar. Ele está orientando os irmãos a perseverar. Para que os irmãos não tropecem. Tropeçar aqui é cair da graça. Cuidado, irmãos. Sabe por quê? Quero mostrar para você a escolha sua, se quer ser salvo ou não. É o homem que escolhe. Vou lhe mostrar biblicamente. Olha aqui a hermenêutica. Isso é a interpretação da Bíblia. Quando Jesus chama o jovem rico, aliás, o jovem vem até Jesus perguntando sobre a vida eterna, como ele faria para ganhar a vida eterna. E você já conhece ali o diálogo do jovem com Jesus. Jesus diz a ele o quê? Pega tudo que tu tem, vende e dá aos pobres, vem e me segue. Porque essa é a forma do homem ser salvo. Essa é a forma do homem ser eleito, não por decreto. Essa decisão de renunciar ao mundo, de renunciar aos seus prazeres, de renunciar aos seus interesses e passar a seguir a Jesus. Mas o rico seguiu, o rico deu meia volta e saiu. Sabe por quê? Não foi porque ele não era predestinado, não. Foi porque ele tomou uma decisão de continuar com os seus prazeres e negar o chamado do Senhor para a salvação. Você deu para entender isso, meu irmão? E se você for ler o fato que Jesus narrou de Lázaro e o rico, você vai ver também ali que o rico foi para o inferno, não foi porque Deus predestinou. O rico foi para o inferno porque ele não deu ouvido à palavra de Deus enquanto estava vivo. Ele deu a sua atenção, a sua riqueza, a sua vida esplêndida, a sua vida folgada, o que ele tinha. Esqueceu de buscar as riquezas espirituais. Esqueceu de buscar o Senhor. Esqueceu da salvação da sua alma, que é mais importante, porque o corpo perece. O rico não foi para o inferno e Lázaro não foi para o seio de Abraão, porque Lázaro era decretado para o seio de Abraão, Lázaro era decretado para a salvação, era eleito não. Porque se você ler lá no versículo 29, você vai entender, o versículo 29 da passagem lá, porque não é parábola, irmão. Parábola é uma história que se conta para narrar, para fazer uma ilustração de um fato, de algum exemplo. E ali não é parábola, porque ali não é história que Jesus conta. Ali é um fato que Jesus narra, até porque parábola não tem nomes de pessoa. E ali há nome de pessoa. E há o verbo haver. Quando diz assim, havia um homem rico e outro Lázaro. Então ali é um fato real que Jesus contou na eternidade. E como ele soube disso? Porque ele é Deus, irmão. Ele estava na forma humana, mas não deixou de ser Deus, não. Ele que se desfez
Aleluia. Como é maravilhoso conhecer a Bíblia, irmão. Efésios capítulo 2. Aliás, Filipenses capítulo 2, versículo do 1 ao 6. Diz a Bíblia que que Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou, se aniquilou, tomou a forma de homem, tomou a forma de servo e morreu em morte de cruz. Olha aí, Deus é soberano, mas olha a atitude que ele tomou. Você precisa conhecer mais a Bíblia e conhecer mais a Deus, meus irmãos, que questionaram. Então ele se humilhou. Jesus é Deus. Agora, como homem, ele se desfez, ele abriu mão das suas prerrogativas divinas para sofrer a consequência, para morrer por nós. Porque como Deus ele não morre, mas como homem ele se deu a morte. Ele não foi morto por ninguém. Ele diz, ninguém tira a minha vida, é eu que dou. Ele deu a vida dele. Por mim, por você e por todas as pessoas. Esqueça essa ideia de eleição e determinação de Deus para o céu e para o inferno. Mas receba o chamado de Deus por Jesus Cristo para você ir para o céu. O rico foi para o inferno porque ele escolheu outro caminho e não a palavra. Você pode ver lá no versículo 29. Esse texto está lá em Lucas. Lucas, capítulo 15. Eu vou ler, eu vou conferir aqui para você, que agora me passou da mente. Esse texto, que na nossa Bíblia, tradução portuguesa, está a epígrafe como parábola. Mas no texto original não tem isso. Não é uma parábola aqui. Entenda, irmãos. Entenda isso aí. É muito bom esse conhecimento também. Lucas 16, o versículo 27. Olha, escute o que o rico diz ao Senhor. Ele diz, rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, lá eles têm Moisés e os profetas, que eles ouçam. Você dá para entender aqui? Se você analisar o texto aqui, você vai entender o que significa essa palavra que foi dita ao rico. Lá eles têm Moisés e os profetas, que eles ouçam. Porque o rico pediu para alguém fosse advertir os irmãos dele, para que os irmãos dele, quando morressem, não viessem também para o mesmo lugar que ele estava, de tormento, o inferno. E agora é respondido para ele, eles têm Moisés e os profetas, que eles ouçam, porque a única forma do homem crer na verdade de Deus e ser livre desse lugar é se ele der ouvido à palavra. Não é morto que vai avisar, é a palavra de Deus que está advertindo o homem, é a palavra de Deus que está mostrando ao homem a verdade do caminho que o homem segue sem Deus para o inferno e do caminho que ele segue com Deus para o céu, dependendo da escolha dele. Então deu para entender? Deu para os irmãos compreender que essa palavra aqui está mostrando isso. O rico foi para o inferno por causa não da riqueza, porque ser rico não é pecado. O pecado é ter amor à riqueza, ao dinheiro. O homem foi para o inferno porque ele, enquanto estava vivo, ele não deu ouvido à palavra de Deus, desprezou. E a Bíblia diz, não endureçais os vossos corações quando ouvires o Espírito Santo de Deus falar. Não endureça. E o Espírito Santo de Deus está falando com você agora. Então receba a salvação, que não é por decreto, é por escolha. Você escolhe se quer entrar no caminho estreito para ir para o céu, ou se quer continuar no caminho largo para ir para o inferno. Tá certo?